E aí, você me viu lá na transmissão, ao lado daquelas feras do UFC Fight Pass? Eu quero que você comente aqui embaixo se você gostou da minha participação, se valeu a pena, a espera. E se você gostou, a gente tem que colocar uma pressão no chefe para ele levar o estagiário mais vezes para lá, né? Primeiro nós temos que começar esse vídeo dizendo o quão cavaleiro é o Alex Pereira por ter cumprimentado da maneira que cumprimentou o Adesanya após a luta. O cara tem muita experiência, né? Muita rodagem, principalmente em outras modalidades. Porque eu vou te dizer, se você não tem a capacidade de superar os percalços, de lidar muito bem com as derrotas, os reveses, você não dura muito nesse esporte. E é o que o Poatan faz muito bem, porque ele já passou por tanta coisa na vida, tanta coisa no próprio esporte, que para ele é só mais um dia de trabalho muito importante, obviamente. Só que amanhã ele está de volta com mais poder, com mais pressão, com mais gana de vencer. Agora nós temos que falar um pouquinho que seja da primeira luta. Não tem como não comparar essas duas lutas, né? São vários elementos muito parecidos e alguns ajustes que eu vou falar aqui nessa vídeo. Primeiro, essa base de canhoto me deixou bem encasquetado, né? E aí eu fui olhar a primeira luta, se essa base tinha sido utilizada mais vezes pelo Adesanya. E eu conferi que sim. Pegando um pequeno exemplo aqui do primeiro round, começo do primeiro round, o Adesanya já inicia a luta de canhoto, com a base trocada. E durante 1 minuto ele fica nessa base. E aí o que acontece? Alex Poatan fica mais na maciota e o Adesanya desferiu vários golpes na perna do brasileiro. Depois de 1 minuto, mais ou menos, o Adesanya troca de base. E adivinha? É ele que começa a tomar os golpes, principalmente na coxa. E aí vem a pergunta, se o Adesanya inibe mais os ataques do Poatan na base de canhoto, por que ele não mantém essa base? Bem, porque o box dele, ele precisa estar na base de destro para funcionar. Tanto o seu jab como o direto e o seu contragolpe de cruzado. Nessa segunda luta, nós podemos ver que enquanto o Adesanya está de destro, ele toma lambada na perna, muito mais até do que tomou na primeira luta, já começou machucando a sua perna, toma jab no corpo, e aí quando ele troca para canhoto, é o Adesanya que passa a tomar a iniciativa dos ataques. Por que isso? Porque não tem mais a perna da frente para o Poatan chutar. Chutar toda hora por dentro é muito arriscado. Uma virada de joelho ali do Adesanya pode machucar a canela do Poatan. E para não ficar completamente exposto a esses chutes médios e altos do Adesanya, o Poatan se movimenta para a sua esquerda, saindo da distância desse chute e de um possível direto de esquerda. Uma outra comparação que a gente pode fazer da primeira luta. O Poatan andou para matar no 5º round. A maior blitz que ele deu foi para decidir a luta quando os treinadores falaram que ele tinha 5 minutos para ser campeão do mundo. Ele foi para frente, o Adesanya com a perna debilitada, foi encurralado, tomou a blitz, Poatan encaixou golpes impressionantes até o juiz precisar interromper. Agora, na segunda luta, o Poatan sentiu que as pernas do Adesanya estavam machucadas no primeiro round já, então ele já andou para matar no segundo round. Aqui nós podemos pensar várias coisas, será que é destino, coincidência, planejamento, estratégia? Porque se a gente vê algumas entrevistas do Glover, ele diz, olha, talvez essa luta não passe do segundo round. Mas claro que tinha que ser nocaute do brasileiro. Mas por que ele disse isso? Talvez realmente a estratégia era minar muito a perna do Adesanya no primeiro round e ele sentiu que machucou e realmente machucou. E no segundo round ele reproduziu o que fez no 5º na outra luta. E foram golpes conectados ali com precisão, com força, que poderiam derrubar o Adesanya de novo. Só que nós não esperávamos um ajuste fino, um ajuste sutil que o Adesanya trouxe para essa luta. Nós vamos ver isso mais adiante. Uma coisa que eu falei na minha prévia para essa luta é que o Adesanya ia trazer mais boxe, menos chutes e mais boxe. E para trabalhar o seu boxe com eficiência, força, poder de nocaute, só na base de destro. E o que é esse boxe eficiente do Adesanya? Bem, é tudo isso que a gente já viu ele fazer em outras lutas. É também o que ele conseguiu conectar no final do primeiro round contra o Poatan na primeira luta. Esse jab seguido de um direto. Agora, olha que interessante. Isso aqui ele faz em todas as lutas. Ele aplica o jab muitas vezes como uma forma de distração apenas. Olha como ele desfere o jab e aí, em vez de voltar a mão, ele mantém a mão lá na frente, bloqueando a visão do brasileiro, para que o Adesanya coloque o seu direto por cima sem chance de defesa. É um movimento muito sutil, só que funciona demais. Então essa habilidade de jab, colocando a mão na frente para bloquear a visão do adversário e o direto em seguida, só sai na base de destro. Ele começou na base de destro, para não ficar só na movimentação. Ele precisava chutar também, até chegar na distância do boxe. Só que, chute por chute, os chutes do Poatan machucam muito mais. Então ele foi obrigado a trocar de base logo no começo. E aí qual é o problema do Adesanya trocar essa base para canhoto?
O Adesanya não faz muitas coisas, mas fica marcando um pontinho ali. Chute embaixo, por dentro, chute médio, chute alto, chute frontal. Então o Poatan, para se manter na frente na pontuação, ele precisa mudar sua postura de ataque. Destro com destro, ele fica até amanhã chutando, só para a hora que quiser. Agora o Adesanya de canhoto não tem mais essa perna da frente para ele bater e ele acaba passando de atacante para defensor. Para continuar atacando, o que ele tem que fazer? Ir para frente, aplicar essa blitz que ele aplicou no comecinho do segundo round, porque o adversário canhoto é mais difícil da gente chegar com golpes tradicionais, a gente tem que avançar mesmo para bater. Então assim, a luta foi extremamente parecida com a primeira, Poatan machucando mais, dando a blitz para nocautear e o Adesanya encurralado. As combinações do Poatan pareciam que estavam até mais fortes, mesmas combinações poderosas, começando com direto muito longo, continuando com cruzado em uma distância absurdamente pequena e com uma força absurdamente grande. Cara, esse é o soco de meia polegada do Bruce Lee. Lembra? Um palmo de distância. Lembra? Um palmo de distância. Então, ele joga os caras longe. E aí, qual foi o ajuste que o Adesanya fez para devolver esse nocaute? Acompanha comigo. A gente pode perceber que na primeira luta, quando o Adesanya era encurralado, ele também desferia contragolpes, mas é o seu contragolpe de cruzado, né? Onde a gente sabe que ele é muito poderoso também. Como nesse exemplo aqui, ele fecha a guarda com as duas mãos alta, exatamente como ele fez na segunda luta, só que colocando o seu cruzado de contragolpe. Mas como a mão esquerda do Poatan é muito pesada, o Adesanya acaba desequilibrando, balançando para trás, e o cruzado não chega. E aí nessa posição, exatamente nessa posição, qual é o golpe que entraria no Poatan nesse momento, em vez do cruzado? Pois é, a mão direita. Mas olha só, o Adesanya também tentou a mão direita em forma de contragolpe na primeira luta. Mas o detalhe foi o quê? O golpe por baixo, não chegando no rosto do Poatan. Nessa segunda luta, o ajuste foi não colocar um cruzado aberto, porque demora para chegar, mas sim um golpe muito rápido de esquerda, só para tocar pelo meio, e o golpe de direita, em vez de vir por baixo, vem por cima, diretão por cima do cruzado do Poatan. E aqui a sorte ainda sorriu pro Adesanya, porque o Poatan desferiu o primeiro cruzado e depois ele já fez o movimento para o segundo cruzado com a mesma mão. E esse movimento de pegar impulso para bater dois golpes com a mesma mão acaba expondo o seu rosto e o direto do Adesanya entra no meio dessa combinação. Meu amigo, são tantos detalhes, tanta coisa, tantas nuances entre uma luta e a outra. Pequenos ajustes fazem muita diferença. Da mesma maneira que o Adesanya poderia ter nocauteado o Poatan na primeira luta, e nessa segunda luta também o Poatan a qualquer momento poderia encaixar o seu golpe e derrubar o Adesanya. Então, cara, é muito detalhe assim, ó. Pequeno, pequeno, pequeno. Eu acho que se esses caras lutarem mais 10 vezes, vai ser essa guerra, vai ser essa emoção de saber quem trouxe o jogo ajustado ou quem, por sorte, ou por velocidade, ou por treino, ou por antecipação, previsão, qualquer coisa, conseguiu colocar o golpe antes. Porque são dois monstros, dois gênios que merecem o lugar que estão. E agora, qual que será o próximo passo do brasileiro? Eu até, se você me viu na beca lá na transmissão ao vivo, eu perguntei para André, será que Poatan sobe de categoria logo depois dessa luta? Não sei. Não vi nenhuma confirmação, mas tudo indica que sim. Porque ele tem um nome muito forte, tem história e pode já ficar lá na beirada para disputar o cinturão com o Jamal Hill. Porque ficando na categoria de baixo, provavelmente ele não terá essa revanche imediata. Vai ter que fazer um caminho um pouco maior. Como o Adesanya falou, ele chegou muito rápido no cinturão, pela história, pelo contexto entre os dois, mas agora ele teria que fazer um caminho um pouco mais longo até ter a chance novamente para o cinturão. Agora, mudando para a categoria 93, já tem uma outra história para vender, já tem um outro roteiro, um outro script que nós vamos comprar esse filme. Então, vamos aguardar e torcer. Feito? Se você gostou, chuta esse like. Acabei de ter uma ideia aqui maravilhosa. Se você gostou da minha participação lá no UFC Fight Pass, uma maneira de pressionar o chefe é assinando a plataforma. Assina o UFC Fight Pass se você não é assinante ainda, porque quando ele vê lá uma montoeira de assinaturas novas de hoje para amanhã, essa semana, ele vai falar, valeu trazer o Vitão. Certo? Um beijo então e até a próxima.